estamos recebendo em nossos estúdios o presidente da Rede Sustentabilidade, né? A Rede Sustentabilidade de Teresina realiza hoje às 11h30 no plenário da Assembleia Legislativa o ato de filiação, né, do partido com lideranças políticas, sindicais, comunitárias e religiosas. Sobre o evento de filiações, recebemos Wesley Diógenes, que é o porta-voz, na verdade, nacional do Rede Sustentabilidade. Wesley, bom dia, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Bom dia a todos os ouvintes. Queria agradecer imensamente o Grupo Dia, o programa Comando Geral, nas pessoas do Eliezer, Chico Gomes e Magela Lima. Obrigado. Pela oportunidade democrática para que a gente possa bater um bate-papo aqui. Com certeza. Seja bem-vindo, nosso querido Wesley Diógenes. Então, Chico Gomes e Eliezer, fiquem à vontade. Wesley, ano que vem é o ano eleitoral no âmbito municipal. Qual a estratégia do Rede para fazer prefeitos e vereadores Brasil afora? Bom dia, Chico. Eu acho que sua pergunta foi muito importante. Nossa prioridade enquanto tática eleitoral nacional da Rede Sustentabilidade, primeiro é priorizar a eleição de vereadores e vereadoras nas capitais e nas grandes cidades dos estados, né? Nós temos um planejamento estratégico para que a gente possa eleger vereadores e vereadoras em todas as capitais do Brasil, mas também nos grandes colégios eleitorais acima de 200 mil eleitores. Por que essa prioridade? Para que a gente possa sair fortalecido do pleito de 2024, para que em 2026 a gente possa alcançar uma maior eleição de deputados e deputadas federais, né? Vocês sabem que hoje nós temos uma cláusula de barreira draconiana, né, no Brasil, que essa cláusula de barreira ela pega principalmente partidos ideológicos, né, como o nosso, como o PSOL, como outros partidos também. Então a gente precisa fortalecer muito na eleição de deputados e deputadas federais, né? Lamentavelmente é o único voto que conta para a cláusula de barreira. O caso drástico que a gente teve em 2018, por exemplo, nós elegemos 5 senadores à rede e os votos dos senadores não contaram para a cláusula de barreira. Somente os votos de deputados federais contam. Como isso está imposto na legislação, então a nossa prioridade é eleger vereadores, né, sendo bem claro com vocês, todos os ouvintes também, por isso que hoje nós vamos estar no plenário da Assembleia Legislativa, né, fazendo esse ato de filiação aqui. Quero saudar o trabalho da direção aqui, na pessoa do nosso porta-voz presidente Celso, né, porta-voz municipal aqui da Rede em Teresina, né, mas também do Jefferson, da Irmã Graça, porta-voz estaduais do partido aqui, que tem dado uma oxigenação na organização da rede aqui no estado do Piauí. Interessante. Qual a representação de vocês hoje na Câmara Federal? O Rede está federado com o PSOL. Então, como é que está essa representação hoje na Câmara dos Deputados? Nossa representação, primeiro, a federação que nós tivemos com o PSOL foi muito importante. Se não fosse a federação com o PSOL, hoje nós não teríamos superado a cláusula de barreira, né? Então, nós somos imensamente gratos, né, pela oportunidade, inclusive, que o pessoal nos deu de que a gente pudesse estar junto nesse processo, entendeu? A gente precisava mais deles do que eles da gente, essa que é a verdade, né, nacionalmente falando. Nós temos pessoas muito gabaritadas do ponto de vista nacional, como a ex-senadora Heloísa Helena, que foi fundadora do PSOL, que muito me orgulho de dividir o cargo de porta-voz com ela, né? Tínhamos na época o senador Randolfo, a própria ministra Marina Silva, então, e isso possibilitou que a gente criasse a federação. Com isso, na eleição passada, nós tivemos a eleição de 2 deputados federais, que é o deputado Túlio Gadelha, em Pernambuco, e da nossa ministra Marina Silva, que foi eleita deputada federal no PSOL. E temos, por exemplo, a Heloísa Helena, que ficou como primeira suplente no estado do Rio de Janeiro. Nós já na eleição passada fizemos uma mudança de tática dentro do partido para que as principais lideranças pudessem disputar os maiores colégios eleitorais. Então, Heloísa saiu de Alagoas, Maceió e foi disputar no Rio de Janeiro, e Marina saiu de Rio Branco do Acre para disputar em São Paulo, já para tentar atingir esse objetivo de superar a cláusula de barreira. Interessante. Então, a partir daí, vocês lançam um planejamento para as eleições municipais com foco também no legislativo. Sim. Prioridade para os legislativos municipais. A prioridade é o legislativo municipal. Mas nas cidades que tiver alguém com chances reais, viabilidade,
um potencial grande de ser eleito em capital ou em outros municípios. No majoritário, vocês darão suporte também? Sim, nós estamos discutindo, hoje nós temos, quando eu falo que a prioridade é vereador, é porque todo mundo que quer, assim, se a pessoa quiser ser candidata a prefeito, numa cidade do interior, beleza, é importante demarcar a posição, mas assim, a gente trabalha com muita clareza nas coisas, né? Porque vocês que acompanham a política sabem, né? Às vezes o cara vem achando que vai ter estrutura para isso, vai ter estrutura para aquilo, entendeu? A nossa prioridade em alguns estados, por exemplo, aqui em Teresina, nossa prioridade é a chapa de vereadores e vereadoras, né? Em Minas Gerais, por exemplo, nós já temos um candidato que foi deputado estadual, foi vice-prefeito de Belo Horizonte, que está disputando, por exemplo, a possibilidade de ser candidato a prefeito ali naquela cidade, entendeu? Ou seja, cada estado, cada cidade tem a sua demanda, a sua necessidade. A estratégia, né? Isso, a sua própria estratégia construída com a nacional. Como é que você avalia hoje a condução da ministra Marina à frente do Ministério do Meio Ambiente? O Ministério do Meio Ambiente que veio carregado de polêmicas da gestão anterior para essa, especialmente pela situação da Amazônia. Você já reconhece alguns resultados que representam um saldo positivo na gestão da pasta? Sem dúvida. Primeiro, a Marina é a principal liderança da sustentabilidade a nível nacional e uma das maiores a nível internacional. Né? Eu não tenho dúvida que não teria outro nome para estar no Ministério do Meio Ambiente que não fosse a ministra Marina. Né? E nesse momento em que nós estamos de reconstrução nacional, né, porque, como mesmo você falou, muitas polêmicas aconteceram nos últimos 4 anos passados. O momento que o Brasil vive hoje é um momento de reconstrução. Primeiro, na minha avaliação, que se não fosse o presidente Lula, fosse qualquer outro candidato a presidente, nós teríamos perdido a eleição naquele momento pelo resultado que ficou concretizado ali. Né? Então, o presidente Lula, pela relação que tem com o povo e tal, acabou que a gente, graças a Deus, ganhamos a eleição por 2 pontos de diferença só. A ministra Marina, sem dúvida, é uma pessoa extremamente capacitada, né, que tem feito um excelente trabalho, já tem demonstrado números muito concretos. Por exemplo, o desmatamento na Amazônia já tem caído mais de 40% nesse período, entendeu? A volta da cooperação internacional, diversos países, né, já tem investido de novo recursos, né, no Fundo Amazônia, no Fundo Clima, para que a gente possa tentar fazer a recuperação do que foi perdido nesses 4 anos que passaram. Né? E hoje, você não pode mais, em pleno século XXI, no ano de 2023, discutir planejamento de cidade se você não colocar a pauta do meio ambiente, a pauta da sustentabilidade como centro de debate das políticas públicas, né? Porque é só ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? É só ver o que está acontecendo em algumas cidades do nosso Nordeste. Catástrofes ambientais. Catástrofes ambientais, tudo isso fruto das mudanças climáticas que já vêm sendo anunciadas há alguns anos. E Marina, eu acompanhei essa ascensão, né, de Marina Silva, até porque ela é uma militante muito forte, está no lugar certo, porque ela veio de uma região, né, que realmente se fala muito em preservação, que é o Acre, né? Tive lá nesse tempo que Marina começou essa militância e ela veio, né, a nível nacional, depois que teve aquele racha, né? Porque o PT teve lá o racha entre os Vianas e os Marques, enfim, Marina estava no meio e veio para cá, digamos aqui, mais para o centro do país procurar, então, portanto, aí o seu crescimento político e, graças a Deus, conseguiu e tem saído bem, né? Com certeza. Você falou aí na recuperação dos fundos, ou seja, recursos. O Ministério do Meio Ambiente estaria desprestigiado no sentido de orçamento, na avaliação de vocês? Olha, primeiro é bom deixar claro que esse primeiro ano de gestão do presidente Lula ainda é fruto do orçamento aprovado no último governo do presidente Bolsonaro, né? Isso. Então, esse ano todo, inclusive, foi feito vários propostas, né, de medida provisória, como hoje se tem o pagamento, por exemplo, do Bolsa Família, hoje, foi fruto de uma aprovação logo no início do governo, né, que foi até aquela que o pessoal chamou a PEC do estoura-teto, não sei o que e tal, porque não tinha deixado esse recurso para pagar serviços básicos, por exemplo, né? Então, hoje tem uma prioridade absoluta, né, do presidente Lula, é claro, né, que é um governo de como é que eu posso dizer, um governo de frente ampla, né? Então, se é um governo de frente ampla, tem diversos interesses que acabam que se colocam sobre a mesa, entendeu?
Mas o presidente Lula tem um compromisso hoje, junto com a ministra Marina, né, um compromisso muito forte de pautar essa agenda da sustentabilidade, né, do desenvolvimento sustentável das suas políticas públicas. Com certeza é um dos ministérios que tem sido, sim, prestigiados pelo governo federal. O seu partido faz parte da conjuntura nacional, e aí, como você bem falou, e tantos outros falam, que é um governo de reconstrução. Como é que você vê essa questão dessa aproximação do Centrão e até de criação de novos ministérios? Isso não acaba atrapalhando a gestão? Não tem 38 atualmente. Essa questão de ministério demais não acaba tendo um custo muito alto para o país? Olha, essa sua pergunta é importante, Chico, porque, primeiro, assim, eu gosto de dividir essa pergunta em dois cenários, né? No momento desse que você precisa que o Brasil vive um momento de reconstrução, infelizmente, quer queira ou não, a sociedade elegeu aqueles deputados e aquelas deputadas na Câmara para representar o povo na Câmara, né? Se você me perguntar o que é que eu faria, eu com certeza poderia fazer algo diferente, né? Eu acho muito ruim, né, quando você, na prática, você acaba que, para você ter maioria, você ganha essa maioria entregando cargos, entregando ministério, entendeu? Eu acho que isso é uma prática que a gente já viu, inclusive, no que pode dar, né? Como já aconteceu isso no próprio caso da presidenta Dilma, entendeu? Em outros cenários, até próprio do presidente Lula. Eu acho ruim essa forma de você tentar resolver as coisas entregando cargo, criando mais ministérios, por exemplo, para trazer o PP do Arthur Lira, né, e entregou o Ministério do Esporte, demitiu uma mulher, né, que eu acho de carreira, uma atleta, inclusive. porque eu acho que isso é muito importante também, né? Teve um avanço aí de nomear mulheres para ocupar os ministérios, mas as mulheres sempre são as primeiras a serem pedidas às cabeças, né? Como foi o caso da Ana Moser, como foi o caso da ministra do Turismo, que, independente das questões ideológicas, acabou que caiu do cargo também, né? E com certeza vai ser um Ministério do Esporte aí entregado ao André Fufuca, né? Que é um cara que apoiou o Bolsonaro abertamente na eleição passada, por exemplo, né? Com todas as regalias e a nova medida aí, a MP aí que aprovou a questão dos jogos, entendeu? Que vai turbinar o processo do esporte, né? Eu acho que a gente precisa fazer uma outra forma de ter maioria, né? Eu acho que uma das formas da gente tentar ter maioria, primeiro, é garantir a maioria na sociedade, né? Eu ainda acho que você tem que manter o povo politizado, para que o povo cobre dos seus representantes, né, as pautas do governo. E acho que o presidente Lula não pode errar dessa vez, por exemplo, né, de esquecer o que foi acordado com a população brasileira. Mais do que acordar com o Congresso, que é importante, porque são eles que votam as medidas, mas não trair os interesses que o povo brasileiro elegeu para que ele pudesse cumprir. É interessante ele defender essa ampliação da força junto à população, porque essa é a estratégia dos partidos de centro. Eles conquistam as maiores bancadas. É por isso que chegam com esse poder de barganha muito forte, porque de fato tem uma maior representação, ou seja, tem um trabalho de base. Não é só simplesmente algo que é feito de forma individual, não. Já chega com uma bancada muito grande e aí acabam se impondo nesse sentido. Agora há pouco nós falávamos aqui essa questão do cenário de reforma política em si. Você não acha que o formato como é feita a distribuição do fundo partidário, por exemplo, não acaba atrapalhando? E aí eu acrescento mais aqui essa questão do continuismo, de reiterados mandatos para, por exemplo, um deputado federal tem 10 mandatos consecutivamente, um absurdo. Um senador, são 8 anos de mandato e o cara não tem direito a candidatar-se à reeleição quantas vezes ele quiser. Você acha que esse processo não precisa de uma reforma que possa limitar essas questões para, assim, dar mais oportunidade a novas caras surgirem, por exemplo? Eu acho, né? Inclusive a rede traz no seu estatuto algo interessante, né? Por exemplo, o mandato de deputado federal ou vereador ou deputado estadual, por exemplo, nosso estatuto permite que a pessoa tenha apenas uma reeleição, né? Ou seja, você ganha a primeira vez, você vai para a sua reeleição. Se você quiser disputar um terceiro mandato,
né, pelo estatuto da rede, você tem que colocar numa plenária do partido e a militância do partido avaliar se você deve ser reconduzido para o terceiro mandato. Porque, como você bem falou, né, mandato de deputado, de senador, não é emprego, né? É um serviço público, né? E você tem que oxigenar, né? Lamentavelmente, no nosso Nordeste, eu digo isso porque eu sou do estado irmão Ceará, aqui vizinho, né? o Ceará, né? Então a gente vê muitas vezes partidos dominados por família, né? É o pai que é o presidente, o filho é deputado federal, a filha é deputada estadual, a mulher prefeita de uma cidade grande, entendeu? E isso acaba se perpetuando. Isso não você concentra muito os poderes nas famílias, nas oligarquias, entendeu? E isso vai fazendo com que o povo, por exemplo, crie cada vez mais repulsa sobre a política, né? E aí o problema que cai isso é que aparece muitas vezes pessoas que não têm compromisso nenhum com a democracia, não têm compromisso nenhum com a pauta da social, e surge aí esses outsiders, entendeu? Por quê? Porque a população está cansada, né, de que a política não a represente, entendeu? Você vota numa pessoa para te representar, chega lá, o cara vira as costas para os interesses da população. É interessante, ele citou que é do estado vizinho aqui do Ceará, e aqui na cidade de Teresina, nós tivemos algumas crises relacionadas à coleta do lixo. Tivemos essa dificuldade, alguns dias sem coleta, uma licitação precisa ser feita, um processo local que precisa ser resolvido ainda. E eu vi aqui que vocês entraram com uma ação junto ao STF contra a cobrança da taxa do lixo na cidade de Fortaleza. Aqui em Teresina a gente paga a taxa do lixo. O argumento é manter a coleta, é dar a destinação correta, mas lá em Fortaleza vocês são contra. Por quê? Primeiro porque é uma falácia. O prefeito de Fortaleza, por exemplo, que é do PDT, tinha alegado que era uma obrigação da lei, né? Isso é uma falácia, já foi provado, né, até pelo próprio súmula no STJ, que isso não é obrigado, né? Nós somos contra porque nós avaliamos que colocar impostos para a população, mais um imposto para a população pagar por um serviço que a prefeitura já tem recurso para isso, como é o caso de Fortaleza, né? Eu acredito que Teresina seja muito semelhante a isso também, né? Até porque antes da lei a prefeitura fazia essa coleta, né? Então tinha recurso em caixa para fazer essa coleta. Nós somos contra porque, primeiro, penaliza a população mais pobre, né? Porque essa população, né, que já tem uma renda muito baixa, né, acaba tendo que tirar um recurso a mais, né, do seu orçamento para pagar por um serviço que é obrigação do Estado. A coleta, o transporte, o tratamento dos resíduos sólidos, que é o lixo, né, ele é uma atividade eminentemente da prefeitura, né, para fazer isso. E lamentavelmente a gente sabe, como aqui em Teresina e em outras cidades, muitas vezes os contratos superfaturados, entendeu? Muitas vezes por grandes, né, construtoras, né, empresas de engenharia civil que acabam ganhando essas licitações. Baixa a iluminação pública, que em muitos lugares nem energia tem, né? Justamente. E o cara tem que pagar. Mas assim, considerando a pauta ambiental, quanto mais recursos para dar a destinação e o tratamento do lixo, não seria positivo por esse aspecto? O problema, com certeza, seria, desde que tivesse, né? O que a gente vê, na verdade, é que não é destinado para isso, né? Como outros serviços públicos, quando se cria uma taxa, né? Quando se cria um imposto, que na prática era para melhorar o serviço não melhora, né? As informações que eu tenho, por exemplo, de Teresina, é que Teresina está uma cidade que está com problemas sérios, né? Por exemplo, de coleta e transporte de resíduos sólidos, entendeu? Então, teoricamente, não era para ter o problema, né? Já que tem uma taxa do lixo aqui e tudo, por que o serviço não está perfeito, por exemplo, né? Mas eu concordo, né? Eu acho que, primeiro, acabar com os lixões, que ainda é um problema no nosso país, né? Deve-se passar imediatamente para a questão dos aterros, né? Gerar energia a partir disso, como já tem várias tecnologias que geram energia, né? E alimentam empresas, alimentam a própria energia pública da cidade, né? Se através de uma energia solar, se através de uma energia do biogás, né? Coisas alternativas que seriam importantes para mudar a vida da população. Como é que você vê a questão dos aterros sanitários com a questão da reciclagem de forma correta, de forma adequada, que acaba gerando renda e riqueza para as cidades e para o país como um todo? A questão da reciclagem no Brasil, o Brasil hoje, o que recicla deve-se
exclusivamente aos nossos catadores e às catadoras de material reciclado, porque lamentavelmente o Brasil, a política de reciclagem do Brasil nas cidades ainda é muito deficitária e muito frágil, né? Então, a primeira coisa, eu acho que as prefeituras deveriam investir num projeto, né, que valorizasse, desse mais dignidade aos catadores, às catadoras de material reciclado para fazer esse trabalho, né? O que a gente vê em algumas ruas, por exemplo, é o cara lá, ou a mulher empurrando o carrinho lá no maior esforço, catando um papelão, catando uma lata, entendeu? E a gente já vê tecnologias como, por exemplo, aquela bicicleta que o cara vai pedalando e vai catando material, entendeu? O grosso do nosso resíduo, né? Ele é um resíduo que merece ser reciclado, entendeu? Que tem reciclagem para ele tem valor de mercado para isso, entendeu? E uma pequena parcela que seria para o aterro. O que a gente vê, principalmente no meu contexto, né, de Ceará, por exemplo, é que como não tem uma política de reciclagem, vai tudo para o aterro, né? Eu acredito que falta um pouco mais um exemplo de conscientização, por mais que já tenham sido, né, feito campanhas, falta mais esse trabalho. E tem, digamos aí, desculpe o termo, e tem ninguém que montou empresa, está ganhando dinheiro com a reciclagem, com essas bicicletas que você acabou de mencionar, né? Tem ajudado muito a sua comunidade e, enfim, gerado emprego, renda, né? Agora, voltando aqui à política, né, processo eleitoral, como é que você está vendo aqui a capital, com um grupo montado pelo presidente Celso, o caba que é montador de chapa e que já fez vereador, já fez deputados. O que você espera de Teresina sob o comando do Celso aqui do Rede em Teresina? Nós temos falado muito com o Celso, né? O Celso é o nosso porta-voz presidente aqui na Municipal, né? Tem o nosso aval para construir essa chapa, né? Eu, enquanto porta-voz nacional da Rede, membro da Executiva Nacional, nós estamos dando toda a condição e o suporte político, inicialmente, para que ele possa montar isso, né? Mas nós temos conversado muito na possibilidade de que a gente possa ter 2 cadeiras diretas, né, de 2 vereadores e vereadoras aqui, e a gente brigue pela 3ª cadeira aí, né, na questão das sobras, né? O que eu vi, o que ele já me mostrou, na verdade, é que nós temos capacidades reais e concretas de termos 3 mandatos de vereadores aqui em Teresina. Nós vamos crescer aí 300%, né? Porque do zero para 3 vereadores em Teresina. E, como eu disse, aqui no Piauí, a nossa prioridade inicial vai ser Teresina, porque se a gente eleger 2, 3 vereadores aqui, nós vamos iniciar um projeto para o Estado, né? Que aí a capital irradia para o interior do Estado. É isso aí, 8h12, estamos recebendo aqui, né, Wesley Diógenes, porta-voz nacional do Rede Sustentabilidade. Nosso tempo está estourando, mas Wesley, o nosso muito obrigado pelas informações. Vamos reforçar, né, o evento de filiações de hoje. Fica à vontade. Hoje, quem puder, 11h30, lá no plenarinho da Assembleia Legislativa, né, nós vamos estar lá, conversar com a imprensa que for, com os filiados, as filiadas, né? Nós vamos abonar algumas lideranças políticas que estão vindo se filiar ao nosso partido. Certo. E todo dia 18 de cada mês, até dezembro, nós vamos fazer esses eventos, todo dia 18, para que a gente possa filiar. A estratégia aqui até dezembro, estava conversando com o Celso. Dia 18 só Teresina? Todo dia 18 só Teresina. A gente fazer as filiações, né, dessas lideranças políticas, para quando iniciar janeiro a gente já está com o projeto todo montado, organizado e só consolidar em fevereiro e março, né? Perfeito. Então, nosso muito obrigado aí ao Wesley Diógenes, porta-voz nacional aí do Rede Sustentabilidade, e o nosso agradecimento pela sua visita. Muito obrigado, agradeço muito ao Comando Geral pela oportunidade. Ok, então não esqueça, hoje, 11 horas, no plenarinho da Assembleia Legislativa, aí o movimento, né, de afiliações aí do Rede Sustentabilidade.